Mas pessoal, vocês entenderam que aqui na nossa aula nós estamos falando de coisas muito objetivas, certo? Mas é isso que nós temos que saber. Para a nossa prova da ANAC, a gente tem que saber coisas muito objetivas, certo? Por exemplo, aqui a gente já resumiu grande, assim, absurdamente quase tudo que pode cair na sua prova da ANAC a gente já viu nesse quadro aqui. Vocês estão vendo esse quadro? Tem praticamente quase tudo que vai cair na sua prova da ANAC de saque está nesse quadro. Então eu acho importante você dar uma pausa aí, clicar no teu vídeo, copiar esse quadro aqui, entender principalmente o que está escrito nele. Se você não entendeu, manda um comentário, entre em contato comigo que eu te respondo. Mas é muito importante, lembrando que a nossa aula de saque não é para debater se funciona ou não, ou por que é assim, por que fizeram assim. Não é o interesse da nossa aula. A nossa aula é saber como que se caracteriza. Eu posso fazer depois um episódio off, um episódio stand-by, explicando se funciona ou não, por que que é assim, por que que é assado. Mas agora não, galera. Isso porque envolve um pouco de politicagem. Eu não quero me meter em política. Isso aqui é o que vai cair na sua prova da ANAC e o que eu estou interessado em lhe oferecer. Então, vamos ficar restrito a isso aqui, beleza? Eu gosto de ensinar tudo bonitinho, por que que é assim. Você pode ver nas aulas de meteorologia, eu gosto de explicar os processos de formação, por que que acontece isso, o que que acontece depois. Mas infelizmente em saque eu não posso fazer isso porque envolve uma série de partes envolvidas. Então eu vou ficar na parte objetiva, que é esse quadro. Beleza, pessoal? Então, se você sabe a ANAC, em que ela está subordinada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, se você sabe que ela é um dos órgãos, o outro é a Infraero, você sabe como que ela é administrada, que é uma forma de autarquia, quando que ela foi criada, quando que ela foi regulamentada, onde que é a sede, o fórum, como ela se organiza, né, estruturalmente. Se você sabe disso, você tá chuchu beleza para a prova da ANAC. Beleza, pessoal? Isso que você tem que saber em relação à ANAC para saque. Se funciona ou não é outra história, a gente discute isso no stand-by. Beleza? Vamos seguir. Mas galera, faltou falar sobre um órgãozinho, uma coisa rápida que faz parte do SAC, Sistema de Aviação Civil, que é o quê? A Infraero, que é o que? É um órgão responsável pelo quê? Pela infraestrutura aeroportuária do Brasil. Lembrando que ela também é um órgão que está subordinado à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, certo? E a Infraero é responsável pelos aeroportos, de administrar, manter, a operar, a administrar e implantar medidas que visam o quê? A melhoria do sistema da infraestrutura aeroportuária brasileira. Lembrando que a Infraero é um órgão estatal, certo? Tá ligado à Secretaria de Aviação Civil, e que nem a ANAC, ela tem o seu diretor nomeado pela Presidência da República e é aprovado pelo Congresso, certo? Vamos seguir. Mas galera, agora a gente tem que saber o outro lado, porque a gente sabe que isso é para nós aqui civil. Mas existe também o saque brasileiro militar, que já é outra história. Galera, o saque, aliás, o sistema de aviação militar, né? Não pode falar saque militar porque saque significa sistema de aviação civil, certo? Mas a gente pode falar o que? O SAM, Sistema de Aviação Militar. Isso também é importante a gente saber. Mas eu vou deixar civil mesmo aqui, só para você saber que o SAC tem o civil militar, Sistema de Aviação. Galera, o SAC militar, ele tem o que? Novamente, que nem o civil, ele tem um órgão manda-chuva, certo? E o órgão manda-chuva do SAC militar é esse aqui, ó. Comaer, o Comando da Aeronáutica. Ele é o manda-chuva. E o Comaer, ele tem vários órgãos subordinados a eles, que são responsáveis por articular todo o sistema de aviação civil militar. De aviação militar, um órgão que faz parte do sistema de aviação militar. Temos o DCEA, que é responsável pelo quê? Ele é responsável pelo
o espaço aéreo, sério, controladores e tudo, meteorologia aeronáutica, é tudo pelo DCEA, ele que controla o espaço aéreo, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, isso que significa DCEA, é um órgão subordinado ao comando da aeronáutica, então a gente tem que saber isso. Lembrando que aqui o DCEA tem o que? A parte de CTA, controle de tráfego aéreo, e tem a parte de MET, meteorologia aeronáutica. Galera, seguindo aqui o nosso sistema de aviação militar, nós temos também o que? Nós temos a DIRSA. O que é a DIRSA, galera? É a Diretoria de Saúde da Aeronáutica, que é o que? Responsáveis por inspeções de saúde dos tripulantes. Lembrando que existe o que? Existe a diretoria, que é responsável, né, por organizar tudo, e existem os órgãos responsáveis pelo que? Por enviar informações para a DIRSA. Lembra que tudo é um sistema. O sistema tem o órgão central e vários órgãos subordinados. Por exemplo, o DCEA tem o CTA e o MET relacionados a ele. A DIRSA tem o que? Tem o CEMAL, o ASP, o ACO, que são o que? São hospitais da aeronáutica, certo? Hospitais militares subordinados à DIRSA, que são responsáveis pelo que? Seriam equivalentes às superintendências da ANAC. Lembrando que antigamente só existia a opção militar. Hoje em dia, como eu falei, está mudando as coisas muito rápido, certo? Hoje em dia a ANAC está pegando muito coisa que era dos militares e transportando para o civil. Por exemplo, antigamente você não tinha opção, você tinha que fazer o teu CCF, certificado de capacidade física, você tinha que ir num hospital da aeronáutica, fazer a tua inspeção de saúde, certo? Tudo no âmbito militar, só que a ANAC não viu sentido nisso, viu? Pô, um hospital militar fazendo inspeção de saúde para um piloto civil, ela não gostou dessa ideia. Por isso ela começou a credenciar clínicas, credenciar médicos para fazerem inspeção de saúde para tripulantes, né, civis. Mas hoje em dia ainda está em abertura esse processo. Você pode ir numa clínica credenciada fazer a sua inspeção de saúde, mas se você for fazer o de primeira classe, ainda tem que ser num órgão militar, tem que ser no hospital da aeronáutica. Temos o CEMAL, o ASP, o ACO, tem vários por aí espalhados pelo Brasil, que são subordinados ao quê? A DIRSA, a Diretoria de Saúde da Aeronáutica, que é um órgão subordinado ao comando da aeronáutica. Lembrando que isso aqui é o sistema de aviação militar, certo? Vamos seguir aqui. Nós temos também o que? DIRENG. Você já ouviu falar na DIRENG? Já ouviram? O que significa DIRENG, pessoal? Se você já ouviu falar. Galera, a DIRENG é a Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, que é o que? São engenheiros da aeronáutica responsáveis por ajudar o SAC, tanto civil como militar, na área de infraestrutura aeroportuária. Você vê que existe uma relação quase que direta com as superintendências da ANAC. Lembra da CIA? A Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária? Então, no âmbito militar, equivaleria a DIRENG, que é a Diretoria de Engenharia Militar, da Aeronáutica, perdão. Beleza? Galera, nós temos também o COMARA, que é a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, certo? Essa a gente não precisa saber muito a fundo, mas tem que saber que ela existe. COMARA, Comissão para Aeroportos da Região Amazônica. A gente não precisa entrar em detalhes nela, não. Existe também aqui um outro órgão que a gente também não precisa se aprofundar muito, é o Comando Aéreo Regional. A gente tem que saber que o COMAR está relacionado com proteção de aeródromos, ou seja, a aeronáutica ela cria várias regiões, né, através da DIRENG e também do DCEA. Eles mapeiam regiões lá que podem ser perigosas ou não, e são responsabilidades do COMAR, que eles administram essas regiões, certo? Calculam lá qual que é a margem de segurança para essas regiões, tudo responsabilidade do COMAR. E tanto que você pode ver lá na sua cartinha, existe o COMAR, a região e de qual COMAR que aquela região pertence, certo? Lembrando que o COMAR também está ligado ao que? Ao SINDACTA. O SINDACTA, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Existem 5 no Brasil, que é o SINDACTA 1 de Brasília, o SINDACTA 2 de Curitiba, o SINDACTA 3 de Recife, o SINDACTA 4 da Amazônia, né? O Centro Amazônico,
E o 5, Atlântico, certo? Da FIRA Atlântico, que é aquela que cobre todo o Oceano Atlântico, dando cobertura ali, radar ou não radar, daquela região do Atlântico que é responsabilidade, que é território brasileiro. Isso a gente estudou lá na aula de hack, de extraterritorialidade. Mas vamos continuar aqui no nosso SAC. E por último, nós temos que saber aqui também um órgão importantíssimo que faz parte do sistema de aviação militar, que é o que? O CENIPA, galera. O CENIPA é um órgão subordinado ao Comando da Aeronáutica, fundamental, porque é o que? O que é o CENIPA? É o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Tudo aqui dentro, que o CENIPA é o órgão central, e temos vários outros órgãos aqui dentro, o CIPA-E, temos a CIPA-A, enfim, existem vários outros órgãos aqui dentro do CENIPA que estão ligados com segurança de voo, com investigação de acidentes aeronáuticos, certo? E o CENIPA é um órgão fundamental, muito importante do SAC militar, que eu gosto de chamar SAC militar, na verdade devia ser SAM, que é Sistema de Aviação Militar, mas eu vou chamar de SAC militar porque fica legal. E, enfim, esses são os principais órgãos que nós devemos conhecer do SAC militar, beleza? Mas galera, pra gente encerrar a nossa videoaula 01 de SAC, mostrar que deu pra fazer tudo, certo? A gente vai falar agora do que? Do que sobrou, do SAC internacional. Galera, o SAC internacional é muito mais simples que o nacional, porque na nossa prova da ANAC, é claro que ele pergunta um pouco do internacional, certo? Mas como é a ANAC que faz a prova, ela está muito assim ligada ao que acontece aqui no Brasil, certo? Porque ela é uma órgão brasileira, então ela quer saber o que acontece com ela, quer saber se você conhece ela. Mas também existe a parte que eles perguntam sobre o SAC internacional. E como eles querem mais saber se você sabe sobre eles do que do internacional, que sinceramente eu acho mais importante, mas enfim, aí eles pegam mais leve, é mais maneiro, né? E como a gente está querendo saber a respeito da parte prática, o que vai cair na sua prova, aí a gente vai ver que é muito mais simples, né, galera? É uma coisa assim, super tranquila, a gente vai acabar rapidinho. E o que a gente tem que saber, galera? O SAC internacional, ele é sustentado por dois pilares, que são o quê? São as organizações e as convenções. Ou seja, o que eu quero dizer com convenções? Com acordos internacionais. Galera, isso aqui é uma coisa muito simples, galera. A gente tem que saber o seguinte. Vamos começar pelas convenções, porque... Perdão. Vamos começar pelas convenções porque elas vieram primeiro, certo? Galera, nós temos que saber várias convenções que aconteceram, certo? Mas vamos focar nas principais e as que caem na sua prova da ANAC. Galera, é muito importante a gente saber o que? A primeira convenção, que foi a de Paris, de 1919. 19, no 9 no 9. A outra convenção, eu vou explicar bonitinho cada uma, mas a princípio eu vou botar elas aqui. Outra que nós temos que conhecer também é a Convenção de Varsóvia, de 1929, 1929, 10 anos depois. E por último nós temos que conhecer, vou botar mais embaixo, a de Chicago, Illinois, de 1944. Essa é a mais importante que nós temos que saber. Eu vou botar até um asterisco. Não é asterístico, asterisco. Pra gente saber aqui qual que é. E galera, é uma coisa muito simples. Pra você não esquecer mais, eu vou dar um bisuzinho. Pô, podia usar outra cor, né, galera? Pra ficar mais fácil, que tudo azul ficou feião, né? Vou usar outra cor aqui pra facilitar. Galera, é só vocês entenderem, galera. A primeira convenção, Paris, 1919, galera, olha, 1919, muito antigo, vai fazer 100 anos dessa convenção daqui a pouco. E o que essa convenção quis, galera? Eu te pergunto, 1919, quanto tempo tinha a aviação? Não tinha acabado de nascer a aviação? Pô, fala sério, não tinha passado aí
10 anos aí que, pô, começou a rolar aí os primeiros voos, né? Aí o que aconteceu, galera? A primeira convenção, que foi em Paris, lembra que Paris era, lembrando um pouquinho de história de aviação, lembra que Paris era o grande centro, que inclusive Santos Dumont fez o voo lá, em Campos de Bagatelle, certo? Que foi o que? Que ele realizou lá o primeiro voo dele, em torno lá, né, da Torre Eiffel, enfim, história da aviação. A gente não sabe o que aconteceu tudo em Paris, porque nessa época Paris era o centro da aviação mundial, era em Paris, tudo acontecia lá. Então foi a primeira convenção, porque a aviação estava no começo, você se liga na data, 1919, velho pra caraca. E o que essa convenção fez, galera? Como foi a primeira relacionada à aviação, ela foi uma convenção técnica, certo? Porque começou a aviação, beleza, a aviação começou. Aí foi rolando sem padrão nenhum, sem nada, sem não sei o que, ninguém sabia nada onde voar. Aí eles fizeram, galera, para um pouco, vamos organizar todo mundo, fazer todo mundo voar padronizado. Com isso, fizeram a convenção de Paris, que era o que? Era uma convenção técnica. Começou aqui, ó, galera, começou a regulamentar. Foi nessa época aqui, em 1919, nessa convenção, que começou a regulamentar a aviação, porque até então criou a aviação, mas ninguém tinha padronizado nada, certo? Então foi na Convenção de Paris, em 1919, que foi a primeira convenção, foi uma convenção técnica, para o pessoal começar a regulamentar a aviação, a padronizar, né, os procedimentos, tudo bonitinho assim, para ficar tudo legal, para todo mundo seguir um padrão e começar a segurança de voo, certo? Para todo mundo voar de um jeito seguro, todo mundo voar de um jeito organizado. E o que eles fizeram para todo mundo voar organizado? Eles criaram a SINA. O que era a SINA? Era a comissão, foi o primeiro órgão internacional criado de acordo com os países lá que fizeram parte dessa convenção. Eles assinaram, criaram a SINA, a Comissão Internacional de Navegação Aérea. Foi o primeiro órgão a regulamentar um pouco, né, da aviação mundial, dos países signatários. E então ela começou a divulgar alguns procedimentos, algumas ordens, né, algumas padronizações, alguns procedimentos que deviam ser executados na época. Por isso, foi o primeiro órgão criado para regulamentar a aviação civil. Então você lembra, Paris, a primeira convenção, em 1919, a aviação tinha acabado de nascer. Então Paris só pode ter sido organizada, né, gente? Pô, o negócio acabou de nascer, então tem que arrumar. Então lembra, Paris foi a primeira convenção, arrumou a casa, certo? Deixou a casa organizada. Foi uma convenção técnica, começou a regulamentar, criaram a SINA, Comissão Internacional de Navegação Aérea, para controlar a aviação, beleza? Lembrando que a SINA hoje em dia está extinta, né? O pessoal extinguiu ela, criou a ICAO, mas a gente vai ver isso com calma. Galera, a Convenção de Varsóvia, para você não esquecer, foi o quê? Foi uma convenção jurídica. Por quê? Porque, beleza, a aviação estava regulamentada, já estava todo mundo padronizado, começou o transporte regular de passageiros, começou a aviação comercial, só que, beleza, estava tudo organizado, estava tudo aqui regulamentado, mas, pum, às vezes caía, né? A segurança de voo naquela época era muito primária, né? Ela era muito, assim, era muito jovem, né? Tava dando seus primeiros passos, o pessoal não tinha experiência. Então, tiveram alguns acidentes, só que aí o pessoal não sabia quem culpar, quem responsabilizar, quem que respondia por aquilo. Não tinha um padrão, não existia um código para isso. Então por isso fizeram a Convenção de Varsóvia, foi uma convenção jurídica, galera. A outra foi técnica para regular a aviação e a de Varsóvia foi jurídica, para criar o quê? Para criar o quê? Responsabilidades em caso de morte ou dano, lesões graves, perda, extravio de bagagem, porque não, beleza, o pessoal sabia voar por causa da Convenção de Paris, mas depois que acontecia alguma coisa, ninguém sabia quem responsabilizar. Então eles fizeram a Convenção de Varsóvia exatamente para isso, para atribuir responsabilidades em casos, né, de dano, em caso de lesão, perda, extravio de bagagem. Aí começou a ir para conta de alguém, certo? Através da Convenção de Varsóvia eles definiram quem eram os responsáveis
pelo caso, né, de algum extravio, caso de algum dano, tinha que ter alguma responsabilidade jurídica. Então, só você lembrar, a primeira foi uma comissão técnica, porque começou a aviação. A segunda foi a jurídica, porque depois que começou, alguém tinha que ser responsabilizado pelos chabus que descem. Então, só você lembrar disso. A primeira foi técnica, a segunda jurídica. Foi criado o quê? O contrato entre o transportador e o transportado. Ou seja, enquanto o cara vendia uma passagem aérea, o cara falava, vendia uma passagem para o passageiro, vinha o contrato falando, ó, a empresa aérea é responsável por isso, por isso, por isso. A empresa aérea é responsável por isso, por isso, por isso. Você é responsável por isso, por isso, por isso. Criou um contrato, aí o cara assinava sim ou não, pagava a passagem e viajava, certo? Hoje em dia você vê aquele bilhetinho atrás, está escrito o contrato da empresa aérea com você, você com a empresa aérea. Foi tudo em Varsóvia. Lembra que Varsóvia foi uma convenção jurídica, porque criou a responsabilidade. E por último, galera, nós temos a convenção mais importante, que foi a 1944, que foi o quê? Vou botar até grande aqui, ó. Criação da ICAO. O que é a ICAO? Vou botar a barra aqui, ou assim. Significa International Civil Aviation Organization. Ou no português, OACI, Organização de Aviação Civil Internacional. Foi o que? Foi uma convenção da Convenção de Chicago de 1944 que criou a ICAO. Que a ICAO é o que? É uma organização civil de aviação internacional, ou seja, é uma que vai padronizar tudo. Lembra que tudo foi padronizado pela SINA em 1919? Só que em 1919 existiam poucos países que tinham aviões, que tinham aviação, certo? Já em 1944 isso já tinha crescido, já tinha se expandido para o mundo. Então foi necessário criar uma outra convenção para que esses outros países fizessem parte da ICAO, né? Para que tudo fosse unificado, padronizado. Por isso a ICAO ela extinguiu o que? A SINA. A SINA não existe mais. Por quê? Porque foi criada a ICAO. A ICAO ela padronizou a aviação civil quase que no mundo inteiro. Hoje, acho que 140, 150 países são signatários da ICAO, ou seja, seguem as normas publicadas pela ICAO. Inclusive o Brasil é signatário do primeiro grupo, ou seja, ele faz parte do grupo direto que tomam decisões a respeito das normas criadas pelos padrões criados pela ICAO. O Brasil faz parte do primeiro grupo, existe o segundo, o terceiro e por aí vai os grupos. É importante você saber que o Brasil faz parte do primeiro grupo. Vou até botar aqui. Coisa que as organizações de aviação civil nacional e foi esquematizado. E lembra que eu falei normalizado pelo antigo Ministério da Aeronáutica, o atual Comando Técnica e Econômica existia, né? Os